Hebreus 11:39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Fé. Fé para a quarentena. Fé em tempos de coronavírus. Fé para pós-quarentena, para pós-pandemia. Fé num texto como esse, para um tempo como esse. Hebreus 11 é um daqueles famosos textos famosos, preferidos de muita gente para explicar e para explicitar uma fé promocional. Na verdade, melhor dizendo, autopromocional. É o texto favorito para quem gosta de mentalmente extorquir e abusar dos vulneráveis. E vulneráveis são os que não faltam agora num Brasil como esse, em que o número de vítimas não cessa, só aumenta semana após semana. Por isso, nós já imaginamos os argumentos que sobram e os argumentos que se sobram em meio à pandemia dos religiosos. Não se preocupe, para quem tem fé, o coronavírus não é nada. Ou ainda, não se preocupe, para quem tem fé e para quem coloca a fé em prática, essa pessoa estará imune ao vírus. Participe da campanha e fique imune ao vírus em meio à crise. Descubra os 7, 8, 9 ou 10, quantos mais forem necessários, passos para você crescer e vencer durante a pandemia. E muitos outros. Pois bem, esse é o texto predileto deles, Hebreus capítulo 11. Todavia, eles não leem o final do capítulo 11, que fala de um outro tipo de fé e que revela um outro tipo de fé que, consequentemente, leva a uma recompensa que não nos é atrativo. Versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Esse é um tipo de fé mais próximo a nós, um tipo de fé mais real, num tempo de Covid-19, onde morrem mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Esse é um tipo de fé que se assemelha às nossas experiências de agora. Uma fé que lida com a sombra da morte com realidade. Um tipo de fé que lida com a sombra da morte sem fantasias, sem temor, apenas com o pé no chão, apenas com o pé no hoje. Como dizia o salmista Davi, Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me sustentam e me consolam. Um tipo de fé que lida com o sopro frio da morte por trás, sem medo de admitir que o Deus a quem ele serve não lhe dá garantias. Sem medo de admitir que Deus não promete garantias. Sem medo de admitir sobre livramento, porque Deus não promete livramento. Ele nos promete a sua companhia. Ainda ali, diz o salmista Davi, ainda ali tu estarás comigo. Por isso, se de alguma forma a morte se aproximou de você, por isso, se de alguma forma a morte se aproximou de algum ente querido seu, se o luto invadiu a tua casa, se o luto está na sua casa ou na casa de alguém a quem você ama, de alguns dos seus, ou ainda se processos de morte
te acometeram, se processos de morte se chegaram nas suas finanças, no seu casamento, na família, na empresa, o que eu posso te dizer é: ainda aí Deus estará contigo, porque a certeza que nós temos é que o Deus da Bíblia, o Deus do salmista, Ele é o Deus que sempre está ao nosso lado, não nos prometendo vitória, nos prometendo companhia. Que esse mesmo Deus sempre está ao lado dos desafortunados, sempre estará ao lado dos isolados, dos feridos, dos incompreendidos. Nele nós podemos achar refúgio para pararmos, respirarmos, achar forças, porque na hora certa nós vamos emergir em meio a essa pandemia, em meio a esse caos, reanimados, fortalecidos, porque Deus esteve conosco. Por isso eu queria te encorajar, você que escuta pelo podcast ou você que nos vê por vídeo no Instagram ou no YouTube, envie essa mensagem para alguém a quem você lembre, alguém a quem você agora tenha em mente que precise ouvir sobre vida, alguém que foi alcançado por morte, alguém que foi alcançado por solidão, processos de morte. Envie essa mensagem para ela agora. Que junto com o teu envio, que o consolo de Deus e que a companhia do Deus que não nos abandona alcance você, a tua família, alcance a todos nós. Que Deus nos fortaleça, que Ele nos dê a sua companhia. Essa é a minha oração para hoje, para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.